Será que sua empresa está preparada para participar de licitações com cota para pessoas com deficiência? É sobre isso que nós vamos falar com ele, ó, que é procurador do Estado de Minas Gerais, mestre em Direito e Administração Pública, professor da pós-graduação da PUC de Minas, membro da Comissão de Estudos de Licitações e Contratos do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA, pós-graduado em grau de especialização em ordem jurídica e Ministério Público, especialista em advocacia pública pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático, advogado, palestrante e procurador-chefe da Subsecretaria de Compras Públicas da CEPLAG. Mas não é a primeira vez que ele passou por aqui. Ele já esteve em 2023. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui o professor Eduardo Grossi. Olá, Ricardo. Olá a todos. É um prazer estar aqui de volta com a Forset para conversar sobre esse tema de compras públicas, que é um tema que nunca vai deixar de ser importante e nunca vai sair de pauta, principalmente esse assunto de hoje, que é um assunto que está apertando muito todo mundo que mexe com isso. Professor, eu quero desde já, agradecer em nome de toda a família Forset. Você já veio aqui, lá em 2023, o link do primeiro vídeo dele, vai estar aqui na descrição deste vídeo. E agora, mais uma vez, aqui conosco e com o tema que realmente o professor já muito bem colocou. Então, sem mais delongas, eu já vou para a primeira pergunta. Vamos do início, professor? Vamos lá, tem a previsão legal na 14133? Tem muita gente que não sabe disso, professor. Vamos lá. O primeiro vídeo nosso, né? Eu acho que foi até sobre a transição da lei, né? A lei estava no início e aí a gente conversou sobre transição. Mas, Ricardo, tem a previsão legal, sim. Mas antes de falar da previsão legal na Lei 14.133, a gente tem que falar da previsão na Lei 8.213. A Lei 8.213 prevê que as empresas com mais de 100, com 100 ou mais empregados, têm que obedecer cotas, têm que prever cotas dos seus cargos com pessoas que são reabilitados ou que são portadoras de deficiência. E a lei traz ali, a depender do número de empregado, um percentual determinado para que tenha assim a cota de cargos reservados para essas pessoas. E aí veio então a nova lei de licitações, o que não existia na 8666, prevendo em algumas partes, não é só um artigo não, viu, Ricardo? Algumas partes da lei exigem que a empresa observe essas cotas e também colocam consequências desastrosas para a empresa caso ela não faça isso. Quer dizer, agora a lei de licitações colocou a administração pública como uma fiscal dessa determinação legal antiga. Tá? Não é nova essa determinação legal de cota. Ela é antiga. Só que agora o legislador pegou a administração pública contratante para fiscalizar o povo também. E caso essas cotas não sejam obedecidas, vai ter algumas consequências. Então vamos lá. Para começar, Ricardo, no artigo 62, inciso 4 da Lei 14.133, lá está previsto que na fase habilitatória, né, esse artigo está no capítulo ali da habilitação, na fase de habilitação será exigido do licitante uma declaração de que ele cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência. Então, já nesse momento, é exigido da empresa uma declaração. E que momento é esse na prática, Ricardo? Que momento é esse na prática? Depende do ente, tá? Eu trabalho no governo estadual de Minas Gerais. Aqui estava já sendo exigida essa declaração no sistema, no portal de compras, quando o licitante entra. E quando ele vai subir a proposta dele, ele tem que ticar algumas declarações. Se ele tem benefício ou não de microempresa, empresa de pequeno porte, dentre outras, e dentre elas, se ele cumpre a cota legal de pessoas com deficiência e reabilitadas da Previdência Social e quaisquer outras cotas de qualquer outra lei esparsa que preveja alguma coisa nesse sentido. A lei também fala isso, qualquer exigência legal. Ela especifica a questão dos deficientes, dos reabilitados da Previdência Social,
dos menores aprendizes, não, cada um desses é um assunto diferente, eu falo hoje só de deficientes, e também a lei fala assim, e quaisquer outras cotas exigidas por lei. E aí o cara tem que chegar lá, o licitante tem que chegar lá e declarar. Outra coisa que a lei prevê, e aí a gente já vai para o artigo 92, inciso 17, é que durante a execução contratual, então não só na habilitação, Ricardo, mas durante a execução contratual, o contratado, e aí ele já não está mais competindo, ele está executando o contrato, ele tem que, durante toda a execução contratual, continuar observando a exigência de cotas para deficiente na empresa dele. Então, a lei já fala o seguinte, para o gestor e para o fiscal do contrato, olha, contratado, você tem que observar a cota. E a administração pública, governo, você vai fiscalizá-lo. Você vai solicitar a ele, de tempos em tempos, a comprovação de que ele continua cumprindo com a cota de cargos para deficiente dentro da empresa dele. Tudo bem? Tudo bem. E aí, por favor, Ricardo. Eu quero até pedir, né? Porque talvez você está acompanhando aqui este vídeo e ainda não conhecia o professor Eduardo Grossi. Então tá aparecendo aqui embaixo o Instagram aí do professor. Se você não percebeu, ele tem muito conhecimento aí sobre essa temática e, claro, sobre a Lei 14.133 também. De repente, a sua empresa, o professor já falou aí, já possui aí mais de 100 funcionários, você tem que se adequar a isso. Você precisa, professor, aqui, conversa de bastidores, né? Esteve recentemente aqui em São Paulo, palestrando aí sobre o tema, né, professor? E eu quero já colocar mais uma dúvida aí também, que você falou bastante das comprovações. E talvez já deixar aí para você puxar o gancho aí também, como que eu faço essas devidas comprovações? É só eu atestar ali que eu tenho? Como que funciona isso, professor? Por favor. É uma boa pergunta. E a gente vai chegar lá. Por exemplo, no governo estadual mineiro, a declaração já está pré-pronta no sistema e o licitante vai lá e clica nela, dizendo que está. Né? Então, é autodeclaratório. Então, declaração do próprio licitante. Mas existe uma fonte oficial em que o pregoeiro pode fazer uma diligência. Existe uma fonte oficial. Eu vou chegar lá. Vou deixar no ar, tá, Ricardo, a resposta, porque tá planejado aqui eu Claro, é chegar bom que ali. cria Então, expectativa para quem eu está vou acompanhando aqui. cenas para os próximos minutos. Bom, então vamos lá. Consequências, Ricardo. A empresa, se por acaso ela não cumprir com a cota, a primeira consequência pode ser, durante a fase licitatória, ela pode ser desclassificada, se ela não cumprir com a cota. Se ela não declarar. Porque agora o momento é declaratório, é autodeclaratório. Tá? Não se pede, nesse momento, a lei não exige documento. Se ela vence, ela declara que ela tem a cota, ela vence e vai executar o contrato, aí ela, se por acaso no decorrer ela perde as cotas e a administração pede para comprovar, ela não comprova, isso é causa de extinção contratual expressamente prevista na nova Lei de Licitações, artigo 137, inciso 9º. Tá? São motivos para extinção do contrato, inciso 9º, o não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei. Então, a gente tem a consequência primeira consequência, desclassificação, se for na fase licitatória. Segunda consequência, extinção contratual, se na fase de execução a empresa não obedece ao rito, os cargos. E a gente também tem uma outra possível consequência, que não está expresso na lei, mas está indiretamente previsto na lei. Porque é o seguinte, se por acaso, Ricardo, o licitante declara na fase licitatória competitiva que ele tem o cargo, que ele tem as cotas observadas, e se essa declaração não for verdadeira, ele pode sofrer o sancionamento por declaração falsa e a empresa pode ser sancionada com inidoneidade. A inidoneidade é a pior pena, a pior sanção que uma empresa pode sofrer em licitação, porque ela vai ficar no prazo mínimo de 3 anos e no máximo 6, sem poder contratar com nenhum ente nacional, nenhum, nem município, nem estado, nem união, ninguém, nem empresa pública, sociedade de economia mista, ninguém. Ela fica simplesmente impedida. Então,
prestem atenção, empresas privadas, ao ticar essa declaração no sistema. Até onde eu sei, Ricardo, no governo federal também é um tique no sistema lá, tá? E aí a empresa tem que estar atenta. Agora, o que começou a acontecer? E aí eu senti na minha pele direto aqui, assim que a lei de licitações começou a funcionar. As empresas começaram a dizer nos processos, quer dizer, elas ticam lá e aí vem uma outra empresa, o segundo lugar, e fala assim, olha só, essa empresa aí não tem cota, não. Ela não obedece a cota, não. E aí a gente abre o contraditório para outra empresa, para a empresa que venceu, e ela fala assim, olha, na verdade, eu não consigo preencher as cotas. Eu vou ao mercado, eu prospecto o mercado e não aparecem as pessoas com deficiência para trabalhar na minha empresa. Isso começou a aparecer, Ricardo, na minha mão. E aí, a questão é, e aí, o que a gente faz? A lei exige... Ele entregou uma declaração, né, professor? Ele entregou uma declaração. Aí, enfim, aí vem o segundo colocado e fala que ele não tem a cota. Aí depois a gente abre o contraditório e ela fala assim, olha, eu tentei, mas não consegui. Eu estou comprovando aqui que eu tentei fazer isso, aquilo, eu abri processo seletivo, eu tenho isso estabelecido no meu programa de compliance, está aqui o meu programa de compliance, blá, 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 blá. E aí a gente ficou com esse pepino na mão, tá? E eu ainda não vou dizer como é que a gente resolveu, porque primeiro eu vou dar... Antes de eu falar como é que o governo estadual mineiro, né, a advocacia do estado resolveu isso, por enquanto, por hora, eu vou dar para vocês a opinião da AGU e do TCU sobre esse assunto. Então, as empresas estão vindo dizendo assim, olha, eu não consigo cumprir com a cota. Eu não consigo cumprir com a cota. Só que, olha só, imagina, o sistema já abre e antes dela subir a proposta dela, ela tem que ticar lá que ela tem ou não tem. Se ela não ticar, ela não continua. Se ela não ticar, ela simplesmente nem continua. Ela já não vai disputar. O sistema já não permite nem que ela passe para a próxima fase. Então, a gente tem esse problema. Quer dizer, no momento de subir a proposta para o sistema, tem uma declaração. Se não ticar, ela não continua. E as empresas, então, elas estão marcando o campo para continuar na licitação. E com a opção de, se isso der problema, eu vou discutir depois. Então, grande parte das empresas, às vezes, não tem cota, mas tica lá que tem cota. Então, primeiro risco, empresa, você tem um risco de que alguém te leve a um órgão de controle dizendo que você está fazendo declaração falsa. Isso já é um risco grave. Pelo menos no governo estadual mineiro isso ainda não aconteceu, tá? Porque a gente abriu um contraditório e viu um contexto muito complexo que não dava para simplificar simplesmente dizendo que é falso e que o cara está de má fé. Pode ser que ele tenha ticado lá no campo de má fé. E se isso for comprovado, aí a gente vai levar a empresa a um sancionamento. Não foi o que aconteceu nos casos que chegaram a mim. A gente já está em 14 minutos, é isso mesmo, Ricardo? Não, mas não, professor, fique tranquilo, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui tá esperando ali, ansioso, peraí, as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, e agora respondendo a pergunta que o Ricardo fez, existe um meio oficial de se encontrar essa informação? Sim, Ministério do Trabalho e Emprego emite certidão. Se você jogar o CNPJ de qualquer empresa lá, ele vai emitir uma certidão se a empresa cumpre ou não com as cotas. Inclusive, nem todas as empresas precisam cumprir com a cota, a depender do número de empregados. Se for esse o caso, a certidão sai assim, a empresa não precisa cumprir as cotas porque ela não tem mais 100 empregados, etc. E tal. Mas emite a certidão. Emite-se a certidão. Então, qualquer um consegue acesso a essa certidão entrando no gov.br, colocando lá certidão de nada consta, deficiente, joga isso no Google, que já vai aparecer o primeiro link lá do gov.br, uma certidão emitida pelo Ministério. Ficou muito barato aqui, vamos cobrar um pedágio aqui. Você que recebeu agora essa informação, o mínimo que você tem que fazer é seguir o professor. Está aparecendo aqui o Instagram dele, está aqui embaixo, aqui, ó, na sua tela. Ele entrega muito conteúdo como este, para facilitar o seu dia a dia. Você, fornecedor, precisa dessa informação. Você, gestor, peraí, eu vou conduzir um processo. Entra lá, manda um direct aí para o professor. É assim que a gente conversa, é assim que a gente vai atrás das personalidades do mundo das licitações, como o professor Eduardo aí. Eu tinha que cobrar esse pedágio aqui, professor, porque você entregou muito barato isso aí.
Não, mas se quiser fazer um Pix, pode fazer também, tá? A gente coloca o CPF para rodar embaixo também. Pode fazer um Pix pela É o meu informação. e-mail, né, professor? Tem problema não, eu aceito isso aí. Então, a gente está com esse problema e esse problema chegou na AGU e a AGU emitiu um parecer sobre o assunto. A AGU teve um posicionamento bem conservador, tá? A AGU falou o seguinte, olha, se tem a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego dizendo que a empresa não tem a cota, não está observando a cota, acabou. Ninguém vai dizer o que está dito nessa certidão. A empresa está fora. Tá? Então, o parecer foi mais conservador do que fomos aqui no governo estadual mineiro, até mesmo do que foi o TCU. Veja bem, o TCU é um órgão de controle externo, foi menos conservador do que a AGU. Na minha opinião, até eu fiquei surpreso um pouco com a opinião. É um parecer robusto, tem seus fundamentos, bem escrito, todo respeito com o parecer. Mas sim, ele cravou. Não tem a certidão. A certidão fala que não tem cota. Tchau, a empresa está ou desclassificada, ou inabilitada, ou mesmo vai ter que rescindir o contrato com a empresa. Tá? Essa foi a manifestação da AGU no parecer de 2024. O número dele é 60 de 2024 da DECOR, que é uma câmara da AGU que opina sobre licitações. Depois a gente tem o TCU. O TCU disse o seguinte, aí ele já abrandou a questão da certidão, Ricardo. Ele falou o seguinte, olha, isso no Acórdão 523 de 2025, o TCU falou assim, olha, a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, essa certidão, por si só, não é o suficiente para inabilitar a empresa. O TCU diz o seguinte, é possível que a empresa, embora tenha essa certidão do Ministério, que ela comprove por outros meios que ela cumpre com a cota. Então, o TCU abriu a possibilidade da empresa comprovar fora da certidão que ela cumpre a cota. Porque, às vezes, Ricardo, a certidão está emitida num dia e não deu tempo de renovar a informação. É burocrático isso, quer dizer, a empresa tem que pegar a informação, mandar para o Ministério, comprovando, tem o time do Ministério analisar, lançar no sistema, enfim, quanto tempo que isso demora? Então, o TCU falou assim, olha, embora a certidão seja negativa, com restrição, a empresa tem que ser dada à empresa a oportunidade dela se manifestar e comprovar por outros meios que ela cumpre com a cota. Beleza? E aí... Excelente, professor. E aí a gente finaliza aqui, já caminhando para o final da exposição. Aqui no governo estadual, a Advocacia Geral do Estado, e os casos passaram por mim, pela minha assessoria jurídica, nós fomos um pouco mais... a gente conseguiu relativizar mais que a AGU e o próprio TCU. Ricardo, a gente está aceitando, a mesma certidão sendo negativa, a segunda colocada vem, ou positiva com a segunda colocada reclamando, a gente abre o contraditório. Se a empresa que venceu e não tem a certidão, ou não comprova, se ela demonstrar, Ricardo, que ela abriu o processo seletivo, que ela prospectou mercado, que ela tem programa de compliance para cota de deficientes, e que por motivos alheios a ela não conseguiu cumprir a cota, aqui a gente emite um parecer entendendo que ela pode continuar, ela pode ser contratada e não vai ter o contrato rescindido. Esse é o entendimento da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais no momento. Então, a gente tem aqui 3 instituições com 3 opiniões diferentes. Tá? Do mais conservador para o menos conservador, a AGU, TCU e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Essa é uma questão que está incomodando bastante. Imagina, se está incomodando essas 3 instituições a ponto de elas terem que se manifestar, imagina o que está acontecendo nos outros estados e nos milhares de municípios que tem. Ninguém... Tem gente que nem sabe disso. Vamos lá, tem gente que nem sabe que tem que pedir isso. Tem empresa que nem sabe que tem cota. Então, quer dizer, a coisa ainda está assim, no começo. Então, está gerando esse burburinho todo, está no começo. Eu ia justamente fazer esse comentário aí. Você está mencionando, em tese, aí, locais com uma boa infraestrutura, né? E os pequenos municípios. E eu vou pedir até emendar aqui, para que você deixe também o recado. Professor, estamos vivendo isso, né? Tem aquele gestor que está chegando agora este ano, né? Apesar de a gente já estar agora na gravação deste vídeo, mês 5, né?
Mas tem muito gestor que tá entrando agora, conhecendo um pouco sobre isso. Qual o recado que você deixa aí para ele, para que ele possa, né, conduzir os processos aí com lisura, o entendimento disso? Que recado você pode deixar aí, professor? Olha, Ricardo, a primeira coisa que o gestor tem que fazer é se informar qual é o sistema que o ente dele está usando, se o sistema exige ou não essa declaração. Ele tem que olhar isso. Se o sistema dele não exige, o pregoeiro vai ter que exigir no momento da habilitação, na unha mesmo, ali no chat. Ó, me manda aí a sua declaração. Me manda aí. Então, é essa cautela que eu recomendo que o gestor tenha agora sobre esse assunto. Tem que ser. O que não pode acontecer é passar o processo licitatório sem ninguém saber de nada, habilitar uma empresa sem essa informação, executar um contrato sem essa informação, porque isso pode sobrar para o gestor, para o CPF dele. Então, ele tem que se resguardar e exigir essa declaração. E se ela for negativa, e se a empresa, e se ele abrir o contraditório e a empresa comprovar, aí o outro conselho, Ricardo, é que ele alinhe com o seu assessoramento jurídico, com o seu órgão jurídico, qual vai ser o entendimento daquele ente. Cada um está com um entendimento diferente desses 3 que eu trouxe. Então, devem ter outros 500 entendimentos ou não, mas o importante é o gestor estar alinhado com o assessoramento jurídico dele, para ontem. Veja se o sistema cobra isso, se não, alinhe com o seu assessoramento jurídico e cobre a certidão. Tem que cobrar. A certidão tem que ser cobrada, tá, Ricardo? Tem que ser cobrada. Se der problema na certidão, é que aí entra essas outras fases de vamos abrir o contraditório, vamos ver o que a empresa fez, se ela fez por onde, se não, se ela comprovou, se não. Não basta a empresa falar, eu tentei. Tentou? Beleza, me mostra, me comprova que você tentou. E os 2 casos que passaram por mim, as empresas comprovaram a contento que elas não conseguiram seguir a cota por razões alheias à gestão dela. E aí o que a gente está entendendo é, não dá para punir uma empresa por não conseguir com algo por questões fora da gestão dela. Se a gente fizer isso, não é só ruim para a empresa não, Ricardo. É ruim para a administração, que vai excluir do jogo players que têm boa capacidade de fornecer com bom preço. Isso é ruim para os 2 lados. Isso é ruim para os 2 lados. Exatamente. Professor, já pedindo aí suas considerações finais, eu acho que era importante também agora você desse um recado para o fornecedor, porque talvez ele está acompanhando aqui este vídeo, não prestou tanta atenção, né? Mas você mencionou que, inclusive, sobre a execução contratual, né? Isso ainda pode ser aferido, né? Então, se puder dar uma reforçada e fazer aí também as suas considerações finais, professor, por favor. Beleza. Então, ó, empresa, fique atenta à cota. Fique atenta ao que estabelece a Lei 8.213, se a sua empresa tem ou não que obedecer às cotas de reabilitado, porque agora a administração pública vai te cobrar isso na competição. Ela vai te cobrar isso na competição, tanto na hora da licitação ou da contratação direta, viu, Ricardo? Quanto na hora da execução contratual. Então, o tempo inteiro você tem que obedecer a cota para deficiente físico dentro da sua empresa, tá? Qualquer dúvida, aí eu falo, Ricardo, já fechando aqui, qualquer um que assista o vídeo tenha dúvida, pode mandar um direct em qualquer um desses 2 endereços do Instagram. Inclusive, se a pessoa quiser uma apresentação sobre esse assunto, eu também tenho um arquivo, é só mandar lá, eu quero, lá, me pede que eu mando também. Isso é um assunto que interessa tanto às empresas quanto aos governos, porque todo mundo quer uma boa empresa prestando um bom serviço e que ela não seja excluída do jogo por motivos irrazoáveis, vamos dizer assim. Sensacional. Professor, eu vou pedir para colocar aqui também, porque eu sei que você tem uma boa audiência, o nosso Instagram. Talvez você está acompanhando o vídeo aí pelo canal do professor, ó, @licitafor7, e a regra permanece a mesma. Coloca aí a informação, ó, eventualmente, se você está vendo, você é cliente aqui da Forset, põe aqui também, ó, eu quero, ó, esse material tenho certeza que ele vai ajudar muito, a facilitar muito a sua empresa. E, claro, se você deseja aí um treinamento, uma capacitação sobre essa temática, o professor está aí à disposição. Entre em contato com o professor, já posso adiantar a agenda dele, não é tão fácil não, mas insista, porque essa temática é importante, principalmente para você, grande empresa. Preste atenção, né? Às vezes vai participar de um processo aí e por um detalhe você fica de fora. Professor, mais uma entrevista que ficou com gostinho de quero mais. Aí tem mais temas para
para que você possa voltar aqui. Já quero fazer aqui as minhas considerações, agradecendo mais uma vez a sua participação, sempre trazendo uma boa participação aqui no Boletim Diário, com temas que eu entendo, né, que são muito importantes tanto para o fornecedor como para o gestor. E no caso deste tema, dessa vez, né, poucas pessoas falando de um tema tão importante aí. Então, eu agradeço mais uma vez, viu, professor? Muito obrigado, em nome de toda a família Farset. Eu que agradeço, Ricardo. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, professor.